10 de outubro. O relógio profético de Deus marca uma virada. Neste momento, corações ao redor do mundo sentem um peso inexplicável. O céu de Jerusalém parece pulsar, carregado por sinais invisíveis, ecos de profecias ancestrais. O vento na Cidade Santa traz consigo rumores do que está escrito. As palavras de Daniel, preservadas por séculos, começam a se revelar com nitidez diante dos olhos do povo, como se as cortinas do templo se partissem. Cada pedra do Muro das Lamentações está impregnada de expectativa. Cada oração sussurrada é como uma trombeta anunciando o mover de Deus. É impossível não sentir a urgência destes dias. Nas ruas, o povo se movimenta com inquietação. O toque dos sinos, o murmúrio das rezas e até o ranger dos portões de Jerusalém parecem anunciar algo além do cotidiano. Sons de sirenes, passos apressados, vozes aflitas contracenam com olhares que buscam respostas nas Escrituras. Algo começou. Os céus abrem uma batalha invisível, uma guerra espiritual travada por anjos e potestades, como descrito no capítulo 10 de Daniel, em que o profeta sente o peso do futuro e do que está por vir. Levanta-te. Daniel, homem muito amado, porque a ti sou enviado. Daniel 10:11. Esse capítulo, marcado por intensidade espiritual, narra como Daniel, aterrorizado e enfraquecido, é autorizado por Deus a ouvir e entender o que se desenrola nos corredores celestiais. Um mensageiro divino revela a ele batalhas travadas além da matéria, entre anjos e forças malignas que resistem ao cumprimento dos planos divinos. O príncipe da Pérsia não é apenas uma figura histórica, mas simboliza a oposição espiritual à vontade de Deus, tentando retardar aquilo que o Senhor prometeu para seu povo. Neste tempo profético, tudo parece conspirar para revelar que não estamos diante de acontecimentos banais. O povo de Israel, tanto em Jerusalém quanto nas diásporas, está tomado por intercessão e expectativa. A cada novo confronto, a cada manchete internacional, a profecia de Daniel ressoa como um trovão. No final dos tempos, a justiça prevalecerá. Vim para te dar entendimento do que acontecerá com teu povo nos últimos dias. Daniel 10:14. O clamor dos justos se eleva. As orações são ouvidas desde o primeiro dia, como o anjo disse ao profeta. Desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Cada súplica é uma flecha lançada no mundo espiritual. Cada jejum, cada lágrima, é parte da dinâmica que acelera ou detém os desígnios celestiais. O ambiente em Jerusalém está carregado de significado. As muralhas testemunhas de tantos séculos parecem vibrar em sintonia com as Escrituras. Os anciãos contam histórias que agora ganham nova força. Jovens se reúnem em praças, buscando discernimento entre passado e futuro. Em meio à poeira do deserto e ao brilho dourado do sol sobre o templo, o Espírito Santo sopra novas revelações, preparando o caminho para que o mistério seja desvelado. Este capítulo é um convite a entrar, a sentir o peso e a glória de algo que ultrapassa o entendimento humano. O relógio profético não para. O que se desenrola diante dos nossos olhos não é apenas notícia, é cumprimento de palavra viva. E os olhos atentos, aqueles que discernem os tempos pela luz da profecia, sabem que estamos prestes a testemunhar uma revelação única. O retorno de Cristo já não é promessa distante, mas urgência palpável. Cada cena encerra-se com uma pergunta que ecoa nos corações. Estamos preparados para o impacto dos próximos eventos? A trombeta foi tocada. Jerusalém, a cidade do grande rei, inicia um ciclo que mudará para sempre o destino da humanidade. O horizonte de Jerusalém, neste 10 de outubro, se ilumina com acontecimentos que parecem atualizações diretas do relógio profético de Daniel. O que muitos consideravam impossível começou a ocorrer diante dos olhos do mundo. As forças de Israel recuam da faixa de Gaza em obediência a um acordo internacional que carrega o peso de promessas e tensões. O cessar-fogo, anunciado sob a supervisão de líderes mundiais, marca uma pausa nas batalhas, mas há uma inquietação silenciosa pairando sobre a cidade. Não é apenas política, não é apenas diplomacia, é profecia cumprida. O reinício de uma contagem que nunca deixou de pulsar nas profundezas das Escrituras.
O pacto de paz mediado diretamente pelo presidente americano no Egito, no mesmo solo onde profecias se desenrolaram há milênios. Marca assim libertação de reféns de ambas as partes, a entrada de ajuda humanitária e o início de uma retirada militar estratégica. Aos pés das muralhas da Cidade Velha, ora-se com mais fervor. O choro pela paz mistura-se ao clamor pela justiça divina e a expectativa de algo maior reverbera entre os líderes religiosos e os cidadãos comuns. O som dos helicópteros sobrevoando Jerusalém se mistura ao coro dos sinos. Nas praças, o povo discute cada novo detalhe do acordo, enquanto os jornais vinculam esses fatos ao antigo sonho de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. Os estudiosos das Escrituras, com olhos atentos, destacam que essa pausa nos combates, este interlúdio, pode ser prenúncio de um recomeço profético temido e aguardado. Há, porém, uma tensão espiritual crescente. Daniel viu uma batalha invisível entre anjos e forças de trevas, para fazer com que a mensagem profética chegasse à terra. Assim como então, agora também, enquanto governos negociam e exércitos recuam, há uma guerra espiritual intensa nos bastidores. O príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Daniel 10:13. O mundo natural é apenas sombra refletida do embate celestial. A resistência contra o mover de Deus, há mãos invisíveis lutando para atrasar ou impedir que seu plano seja revelado plenamente. A população, cansada, esperançosa, amedrontada, vive sob sensação de suspense. Cada nova atualização sobre o Acordo de Gaza é acompanhada de orações nos montes e jejuns realizados em segredo. Desde o primeiro dia em que puseste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa delas. Daniel 10:12. O ambiente é permeado por expectativa, pelo sussurrar das profecias, pela certeza de que cada passo pode desencadear acontecimentos que transformarão não só Israel, mas o mundo. Os sons urbanos se misturam ao soar profético. As trombetas silenciosas da eternidade estão ressoando. Em meio ao cheiro do incenso, ao calor das velas, às lágrimas dos fiéis, cresce uma só pergunta. Chegou o momento do cumprimento da última semana de Daniel. Estamos presenciando o reinício do relógio profético, aquele que separa a história humana do clímax divino. Os sinais são claros, os versículos saltam das páginas, a atmosfera vibra, e assim Jerusalém permanece à beira do abismo profético. O mundo observa, mas só aqueles que discernem pelo Espírito sabem. Estamos inseridos no cenário onde a guerra espiritual, a política internacional e a palavra de Deus convergem. O relógio avança. A tensão aumenta. E o tempo das profecias está cada vez mais perto de fechar seu ciclo, revelando o próximo grande sinal que antecede o retorno de Cristo. O clímax se avizinha e todo o planeta é chamado a testemunhar ou participar do desenrolar profético. Neste momento, em Jerusalém, enquanto a trégua temporária ainda respira nas ruas e nos corações, há uma guerra furiosa acontecendo fora do olhar humano. Daniel, há séculos, descreveu essa batalha invisível em seu capítulo 10. A luta entre o príncipe da Pérsia e o mensageiro celestial, interrompida apenas pela intervenção de Miguel, o grande príncipe protetor do povo de Deus. O ambiente, por trás das cortinas das negociações políticas, está tomado por uma pressão espiritual crescente. Frequentemente, sentimos na atmosfera algo além do natural. Uma opressão, uma inquietação coletiva que não pode ser explicada apenas pelo medo da guerra. Orar em Jerusalém nesta temporada é diferente. Cada palavra dirigida a Deus parece atravessar camadas de resistência, como se o céu estivesse engrossado por batalhas entre anjos e demônios. Famílias reunidas em casas antigas cantam salmos e clamam por proteção, enquanto rabinos e pastores orientam para jejuns prolongados e noites de intercessão. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais destacados, veio ajudar-me. Daniel 10:13. O som dos sinos e das sirenes mistura-se com o rumor de orações profundas. O vento sopra entre as pedras de Jerusalém,
carregando histórias de batalhas anteriores, lembrando aos crentes que não pelejamos apenas contra carne e sangue, mas contra potestades nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Cada novo evento político ou militar reflete e repercute no mundo invisível. Nesses dias, muitos contam sonhos proféticos nos quais veem multidões de anjos travando combates, flechas de luz cruzando o firmamento, e seres das trevas sendo subjugados pela oração fervorosa dos santos. Há testemunhos de cristãos, judeus e até muçulmanos de episódios sobrenaturais, crianças que profetizam, idosos que relatam aparições angélicas, sinais nos céus que desafiam as explicações racionais. Tudo isso compõe um cenário onde a guerra espiritual é sentida como nunca antes. Os cultos nas igrejas de Jerusalém estão lotados. O povo busca discernir qual é a vontade de Deus para este tempo, enquanto os líderes espirituais alertam para o perigo de uma acomodação espiritual. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, diz a Escritura, ressaltando o poder da intercessão em alterar o destino profético. No mundo terreno há trégua, nos céus há conflito, as multidões se movem entre a esperança e o temor, sabendo que a paz aparente pode ser o breve silêncio antes de uma tempestade profética. Quem pode discernir até onde vão as batalhas secretas? Quem está preparado para suportar o peso de revelações que transcendem o cotidiano? Este capítulo termina em pleno suspense. Algo está por vir. Algo que será decidido não apenas por presidentes, exércitos ou acordos, mas por quem prevalecer na guerra espiritual travada nas regiões celestiais. Jerusalém, mais uma vez, é o palco onde se manifestam as forças do alto e as potências das trevas, enquanto os tempos se aproximam do cumprimento final. Cada habitante, cada peregrino, cada intercessor é chamado a participar dessa luta secreta, onde se decide o futuro da humanidade segundo o relógio de Deus. Jerusalém amanheceu sob a expectativa dos sinais celestes. Os céus deste outono testemunharam uma sequência impressionante. Uma lua de sangue surgiu em 7 de setembro, seguida por um eclipse solar em 21 de setembro, e o equinócio de outono em 22 de setembro. Tudo isso alinhado com datas-chave do calendário bíblico, como Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Não são apenas coincidências astronômicas. Nas praças de Jerusalém, nos púlpitos e sinagogas, líderes espirituais reconhecem esses sinais como parte do relógio profético de Deus, marcos descritos por Joel e ecoados por Jesus em Mateus 24. A atmosfera é de alerta. Cristãos, judeus e observadores do mundo inteiro sentiram uma mudança na energia espiritual. O tom carmesim da lua não foi apenas uma cor rara no céu, foi um aviso e, ao mesmo tempo, uma mensagem de misericórdia. Os estudiosos relembram. O profeta Joel anunciou que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. O próprio tom da lua remete ao sangue do Cordeiro, à esperança de redenção, mas também ao juízo iminente sobre as nações. Cada evento celeste reforçou o entendimento. O tempo de arrependimento está se esgotando. Durante a celebração de Yom Kippur, em 1º de outubro, o toque prolongado do shofar atravessou toda Jerusalém, proclamando que o juízo foi concluído e que as portas celestiais foram fechadas até o próximo ciclo. O peso espiritual era palpável. Multidões se prostraram em oração e relatos de experiências sobrenaturais aumentaram. Sonhos, avisos e visões de anjos se tornaram recorrentes, não só entre judeus, mas também entre cristãos e pessoas de outras nações reunidas na cidade sagrada. A história de Israel mostra que tais sinais frequentemente se alinham a grandes eventos proféticos e geopolíticos. Em 1973, durante o Yom Kippur, Israel foi atingido por um ataque surpresa enquanto buscava esse momento de reconciliação espiritual. Um lembrete de que as batalhas visíveis e invisíveis se entrelaçam em Jerusalém. Agora, mais uma vez, os estudiosos observam que a convergência dos sinais nos céus, festas bíblicas e tensões políticas, está desvelando os próximos capítulos das profecias de Daniel, Ezequiel e Apocalipse. As trombetas celestes continuam a soar silenciosamente. O povo pergunta:
estaríamos à beira do juízo final. Os livros celestiais estão abertos, e como proclamam os líderes, o tempo de decisão se aproxima do clímax. O suspense nos ambientes espirituais de Jerusalém é sentido por quem ora, jejua e busca discernir os tempos. Estamos testemunhando e participando do ensaio profético que antecede o retorno de Cristo. Cada noite em que a lua de sangue se ergue, cada eclipse, cada trombeta tocada, são convites à reflexão, ao arrependimento e à prontidão espiritual. Neste ambiente carregado de profecia, pais instruem filhos, rabinos e pastores guiam seus rebanhos, e os olhos de toda a terra voltam-se para Jerusalém, ansiando compreendê-la como o centro dos movimentos divinos. O próximo capítulo pergunta: até onde vão os sinais? O relógio profético está muito próximo de marcar a última hora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos para ver, contemple as mensagens dos céus. As trombetas, as luas, os eclipses não são apenas eventos naturais, mas convocações urgentes para preparar o coração e limpar as vestes para o que está por vir. Os estudiosos das Escrituras olham para este outubro e reconhecem sem hesitação: as profecias de Daniel estão se encaixando com os fatos que desabam diante de nossos olhos. O pacto de paz firmado, os múltiplos acordos internacionais e os movimentos militares em Israel apontam diretamente para Daniel 9:27. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Na metade desse período, cessará o sacrifício e a oferta. Não é só uma coincidência política. É o prenúncio de uma transformação global, o começo dos eventos que culminam no retorno do Messias. As batalhas em Jerusalém e Gaza, os acordos de troca de reféns e, sobretudo, o impacto espiritual sobre a população são destaque nos púlpitos e nas ruas. O clima de suspense ecoa o juízo anunciado por Daniel e revela que o cenário descrito pelo profeta está mais próximo da realidade do que jamais se imaginou. Jerusalém e o povo judeu são o centro dessas profecias, destaca Daniel 9:24, confirmando que cada movimento de tropas e de diplomacia é, na verdade, um capítulo de um script celestial escrito há séculos. Especialistas em escatologia e líderes espirituais reforçam outro ponto profético: as 3 luas de sangue deste ciclo, culminando em setembro, são consideradas desde a tradição judaica sinais inequívocos de que Deus está enviando alertas para Israel e para as nações. O Talmud é enfático ao instruir que, quando a lua está em eclipse, é um mau presságio para Israel, pois Israel calcula seu tempo pelo ciclo lunar, enquanto as nações pelo sol. Cada eclipse, cada noite vermelha, é recordação de que, biblicamente, tais fenômenos antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Apocalipse 6:12. A conexão espiritual entre os acontecimentos terrestres e os sinais celestiais torna-se ainda mais evidente ao se considerar o ciclo das festas do Senhor. Em Yom Kippur, por exemplo, milhares se prostram em oração junto ao Muro das Lamentações, reconhecendo o peso espiritual do momento e implorando por misericórdia e redenção. Esse período é conhecido como dias de temor, culminando em profundo pesar espiritual e reverência crescente, símbolos do quão próxima está a volta do Messias. No âmago de Jerusalém, o impacto espiritual é sentido não só entre os religiosos, mas também entre simples cidadãos, turistas e visitantes, todos tomados por uma atmosfera de arrependimento, expectativa e temor reverente. Os ensinamentos judaicos e os versículos do Novo Testamento apontam para a convergência desses sinais como convocações explícitas à decisão. Quando estas coisas começarem a acontecer, endireitem-se e levantem as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Lucas 21:28. Fechando este capítulo, persiste a interrogação: se os sinais se intensificam, se as profecias coincidem com a atualidade, a humanidade está pronta para responder ao chamado que ecoa dos céus? O juízo iminente reclama posição e o destino de Jerusalém pulsa como o coração das promessas divinas. A contagem regressiva continua. Cada fato, cada sinal, cada versículo torna-se parte de uma narrativa urgente, convocando toda a terra à consciência profética do tempo presente. O ambiente espiritual em Jerusalém e no mundo vibra com a expectativa da 7ª semana de Daniel, época de decisões eternas
e manifestações sem precedentes. A profecia das 70 semanas, revelada ao profeta por Gabriel, traça um roteiro de restauração para Israel, o surgimento do Messias, sua rejeição e um período de intervalo, o tempo dos gentios, em que a igreja se torna protagonista espiritual. Este relógio profético agora parece pronto para reiniciar. Deus determinou 70 semanas, 490 anos, para Israel e Jerusalém. Daniel 9:24. Especialistas destacam que, após a morte de Cristo, Jerusalém foi destruída e o povo disperso, inaugurando uma lacuna na profecia, descrita por Paulo como um tempo de endurecimento parcial de Israel, até que a plenitude dos gentios entre no reino. Romanos 11:25. Esse intervalo termina com o arrebatamento da igreja, ouvindo o toque da última trombeta, e imediatamente trazendo Israel de volta ao centro do plano divino para cumprir a última semana profética, os 7 anos finais de tribulação e grande tribulação. No cenário atual, tudo parece conspirar para esse reencontro entre céu e terra. O aumento da tensão entre Israel e seus vizinhos, a intensificação das manifestações de fé, a convergência de sinais celestiais como as luas de sangue e a expectativa pelo início da construção do terceiro templo. O sacrifício da novilha vermelha, prestes a ocorrer após séculos, é visto por muitos teólogos como gatilho absoluto para que o homem da iniquidade se manifeste conforme Paulo revela em 2 Tessalonicenses 2. Aquele que se assentará no santuário e buscará a adoração, cumprindo parte do roteiro apocalíptico traçado por Daniel. Toda Jerusalém sente o peso desses movimentos espirituais e proféticos. Assembleias judaicas esperam o ritual de purificação para a reconstrução do templo, enquanto cristãos de várias nações acompanham cada notícia como se fossem trombetas do céu. A última lua de sangue deste ciclo, em setembro, desperta forte expectativa, não apenas por sua beleza, mas pelo que representa, um outdoor de Deus, alertando o mundo da iminência dos próximos capítulos do fim dos tempos. A narrativa termina com um suspense vibrante. A 700ª semana está muito próxima de ser iniciada, marcando 7 anos de grandes eventos escatológicos. Jerusalém, o povo de Israel e todo o planeta vivem sob o olhar atento da profecia, aguardando o momento em que o relógio de Deus voltará a pulsar por Israel e pelo desfecho final da história humana. O silêncio entre as trombetas anuncia que algo grandioso irá acontecer, e quem discerne os sinais não pode mais ignorar. O fio profético está prestes a ser cortado, separando passado, presente e eternidade. O que virá a seguir será decidido entre as muralhas da Cidade Santa e no coração de todos os que esperam o retorno do Messias. Jerusalém está no centro do clímax escatológico aguardado por séculos. O movimento crescente para a construção do terceiro templo sai do discurso ideológico e alcança influência real sobre decisões parlamentares e governamentais, com a pressão de grupos judaicos intensificando-se a cada ciclo lunar e profético. O Monte do Templo, marco ancestral de disputas religiosas e símbolo máximo da fé judaica, volta a ser palco de atenção internacional. O plano para dividir áreas do complexo e permitir a edificação de uma sinagoga, ou até mesmo do próprio templo, já é discutido entre parlamentares, oficiais e líderes religiosos. O sacrifício da novilha vermelha, rito há milênios aguardado e, agora em estágio avançado de preparação, está prestes a se cumprir, reacendendo entre rabinos e religiosos a convicção de que a abertura do terceiro templo será não só um marco espiritual, mas o gatilho definitivo para o cumprimento da profecia de Daniel, o surgimento do homem da iniquidade e a manifestação apocalíptica prevista por Paulo. O toque do shofar em Yom Kippur, os eclipses e as luas de sangue são vistos por todos como sinais claríssimos de que os livros celestiais estão sendo fechados, os destinos selados e que o juízo final está às portas. No mundo cristão, líderes como o pastor Antônio Júnior alertam para o início do governo do Anticristo como o próximo grande evento das profecias bíblicas, destacando que Israel é, de fato, o relógio profético de Deus. Ao mesmo tempo,
As decisões ligadas aos acordos de Abraão, a ascensão de grupos religiosos ortodoxos em Israel e o enfraquecimento das resistências políticas internacionais estão alinhados com o roteiro divino estabelecido em Daniel, Zacarias e Apocalipse. Enquanto isso, nas ruas de Jerusalém, o som dos cânticos e das orações, misturados à tensão e à esperança, preenchem o ar com expectativa profética. Virá um dia em que o Senhor lutará por Jerusalém, e olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12:10. Em cada praça, cada sinagoga e igreja, há quem espere sinais visíveis do retorno de Cristo, pois está escrito que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de vir o grande dia do Senhor. Joel 2:31. O clima escatológico se torna absoluto. Eclipses, sinais celestiais, revoada de pássaros, sacrifícios sob expectativa e assembleias judaicas aguardando a ordem para subir ao monte do templo. Jerusalém deixa de ser apenas tema de confrontos e torna-se, diante do mundo, o relógio central do tempo de Deus. O clímax se aproxima. Todas as vozes e olhos convergem para a pergunta suprema. Estamos vendo, em tempo real, a profecia suprema se cumprir? O silêncio entre as trombetas e luas de sangue indica que estamos à beira do maior evento de todos. Retorno glorioso de Cristo à cidade do grande rei. Jerusalém invade o imaginário, espiritual e emocional das nações neste outubro, cercada por um silêncio profundo e ao mesmo tempo retumbante. O Yom Kippur, ponto mais alto dos dias de temor, tornou-se a senha universal do juízo, onde portas espirituais se fecham e destinos são selados. Multidões reunidas no Muro das Lamentações humilham-se, oram por perdão e misericórdia, choram pela paz e questionam quem estará apto a cruzar para o ciclo seguinte, quando a trombeta soar novamente. O peso dessas datas transcende rituais. A convergência dos sinais celestes, lua de sangue, eclipse, equinócio e os toques repetidos do shofar estabelecem para Israel e para o mundo o conceito de que os livros celestiais estão abertos e o tempo de decisão é agora. As Escrituras ressoam de forma dramática. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:30-32, Atos 2:17-21. A narração destes fatos não é apenas literária. Cada cidadão, líder, estrangeiro, todos sentem emocionalmente o impacto. A guerra espiritual intensifica-se. Relatos de líderes cristãos e judeus apontam para episódios de discernimento sobrenatural, sonhos, visões, intercessão contínua e arrependimento generalizado. As assembleias experimentam angústia e esperança em paralelo, batismo de temor, sensação de urgência e súplica por proteção e avivamento. Cristãos e judeus reconhecem que os sinais dos céus, os conflitos globais e o reavivamento espiritual estão colidindo no relógio profético, exigindo ação e reação. Quem tem ouvidos, ouça, e quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Suspense do capítulo final lança o espectador a ti. Reflexão. Estamos preparados para enfrentar o juízo e participar dos milagres que o ciclo de Deus promete? O Muro das Lamentações permanece repleto. As trombetas continuam a soar. Que o abraço entre dor e esperança prepara Jerusalém, Israel e o mundo para o derradeiro ato, o retorno de Cristo, o clímax absoluto dos planos divinos. Encerra-se a narrativa com a certeza profética de que a decisão, o arrependimento e o temor do Senhor são a única resposta diante dos sinais que cruzam céu e terra. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. O chamado está feito. O relógio profético aponta para Jerusalém. E a promessa do Messias reacende a esperança de uma nova era. O ciclo está fechado, mas o convite à fé permanece aberto. Para todos que desejam atravessar do juízo à redenção, da angústia à glória vindoura. Se este toque do shofar falou com você, se algo despertou aí dentro, então não deixe este momento passar.
Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para caminhar conosco em discernimento bíblico, sem sensacionalismo, com fé e sobriedade. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um chamado ao arrependimento e à esperança. Escreva nos comentários: "Eu ouvi o chamado", e conte o que Deus está movendo em você. A cada novo episódio, vamos unir notícias, história e escritura, para que sua fé esteja alerta quando o próximo toque vier. A palavra permanece. Vamos permanecer nela.